Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Planilheiros Brasil e hoje falando aí sobre a solução de um probleminha que eu mostrei. Na verdade eu não mostrei o problema, eu mostrei o print de uma solução que foi solicitada por um dos clientes da nossa consultoria lá, Fabrício Lima, que é a consultoria parceira do Planilheiros Brasil. É a solução que o cliente solicitou. Basicamente, quando você tem um gráfico lá de colunas, um gráfico de barras, né? Você vai ter no teu eixo aí meses, né? Mas o que o cliente queria não eram só esses meses aqui. Ele queria também, além dos meses, uma média do ano no mesmo eixo e também a média dos últimos 2 anos. E nesse cara aqui, né? Esse carinha aqui que é a nossa brincadeira dos 2 próximos vídeos, que eu quebrei em 2 para ficar mais fácil aí o entendimento e, lógico, ficar mais rápido o vídeo e vocês poderem assistir os 2 de uma forma mais tranquila, tá? Então, hoje o primeiro vídeo, a gente vai falar da estrutura e a criação do eixo no nosso Power Query. Esse eixo aí, lógico, que é um eixo móvel, né? Esse dado aí vai mudar de acordo com o filtro que a gente está utilizando, beleza? Então, ó, depois da vinheta, a gente volta. Então, pessoal, eu tenho basicamente esse arquivo aqui, que é o que a gente vai fazer nesses 2 vídeos, tá? Que é esse cara aqui, do eixo, em que quando eu movo, por exemplo, para 2017, ele vai me mostrar a média dos 2 últimos anos, 2015 e 2016, os valores dos meses, né? Valor total de cada mês, e no final aqui a média do mês corrente, do mês selecionado, no caso, né? Mesma coisa, 2018, ele muda então aqui para média 2016, 2 meses antes, 2017, um ano antes, no caso, os meses e a média, beleza? Só para efeito comparativo eu coloquei aqui do lado o eixo normal de coluna de mês, né? Que seria o mês corrente, que esse aqui é o da minha de calendário, e esse aqui está usando como eixo a minha de novas colunas. Então a gente vai para o Power Query. Então a gente já está aqui no Power Query. Basicamente eu tenho uma tabela de vendas, tá? Que vai estar disponível aí na descrição do vídeo, que tem data e valor de venda. Esse aqui eu tenho datas de 2015 até 2019. Tenho também aqui uma de calendário, que o código dessa de calendário também está aí na descrição. Você vai ter só que ajustar aqui na fonte para usar esse cara aqui, ó, o list.min, para a coluna aqui desse F-Vendas Data, certo? No seu caso, você altera então o nome da primeira consulta para F-Vendas. Então vamos lá, qual é a brincadeira? O que é que a gente quer? Primeiro, a gente quer criar um eixo da seguinte forma. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar aqui para a parte do Power View. Vou transformar isso aqui numa tabela. E vou retirar aqui esse data e esse medida, eu quero deixar só o eixo gráfico. Se você ver aqui, o que é que acontece? Selecionei 2018, então eu tenho na primeira linha média 2016, segunda linha média 2017, janeiro até dezembro, e no final eu tenho aqui esse cara que é o média. O nome é um texto, certo? E a mesma coisa se repete para cada ano. Então isso aqui basicamente o que é que a gente pode fazer lá no nosso Power Query para a gente criar então uma estrutura que vai servir do nosso eixo. Lembrando sempre aí, dica do Rafa, hashtag dica do Rafa, DAX a gente usa para fazer cálculo. Para criar informação, para criar dados, criar estrutura, criar colunas, novas tabelas, usa M, que ó, mais interessante, vai ser mais rápido, vai pesar menos na memória e do teu modelo aqui, certo? Memória RAM no caso da máquina, e lógico, quando você subir para o serviço também vai pesar menos na memória. Vamos lá, voltando então para o Power Query, eu quero construir exatamente aquela estrutura. Para eu construir aquela estrutura, o que é que eu precisaria primeiro? Eu preciso primeiro então de uma lista dos meus anos. Então eu preciso dos anos de 2015 até o 2019. Para isso eu vou fazer aqui então uma nova consulta, consulta nula,
E eu vou usar aqui uma função chamada list.distinct. De quem? Da minha de calendário ano. Então ele vai me retornar uma lista dos valores da de calendário ano distinto. Então eu já tenho aqui, ó, 2015, 16, 17, 18 e 19. Vou transformar esse cara aqui numa tabela. Dá ok aqui. E beleza, transformou na tabela. Já vou renomear esse cara aqui para ano. E o que é que eu posso fazer agora, né? Voltando de novo lá para o nosso modelo. Aqui para cada ano eu tenho essa lista de valores aqui. Média 2014, média 2015, de janeiro a dezembro. E média lá no final. Para 2017 a mesma coisa. Então a gente pode aqui, ó, dentro do Power Query, para cada cara desse, adicionar exatamente aquele dado que a gente quer que apareça no meu eixo. Como é que a gente faz isso? Adicionar a coluna personalizada. E aí entra um dos segredinhos aqui da brincadeira que você precisa conhecer. Se você precisa criar uma lista aqui no Power Query, sempre quando a gente está falando de lista, eu estou falando de uma sequência de valores que vão estar entre chaves, tá? Então eu preciso aqui de chaves. Criei aqui, abri, fechei chaves e agora eu preciso da lista de valores. Meu primeiro valor é o quê? É a média de 2 anos antes do valor que está aqui, ó, nessa linha ano, certo? Como é que eu poderia fazer isso? Um texto, concatenação de texto. De quem? Média. Dá um espaçozinho aqui para poder concatenar direito. E aí a gente precisa, como isso aqui é um número, usar a função text.from. E de quem? Da minha coluna ano. Eu vou parar por aqui, tá? Vou fechar aqui o parênteses e vou dar um ok, só para a gente mostrar o que é que aconteceu. Então esse cara criou uma lista, ó. E aqui dentro da lista eu tenho para cada mês, ou para cada ano, média 2015, média 2016, média 2017. Só que eu não quero 2015, meu primeiro item tem que ser 2013 aqui, 2014 aqui e por aí vai. O que a gente pode fazer? Matemática simples. Vamos aqui, certo? E dá um menos 2. Se eu der esse menos 2 aqui, dentro da text.from, ele está primeiro fazendo então esse cálculo aqui, daqui ele vai resultar um valor, desse valor ele vai transformar em texto e concatenar com esse média espaço. Vamos dar um ok nesse cara, ok, e a gente já tem aqui dentro, ó, média então 2013, eu já tenho o meu primeiro valor. O segundo valor vai seguir a mesma lógica, sempre indo ali, ó, nas etapas aplicadas na catraquinha. Vírgula, vamos pôr para o segundo valor, vai ser esse mesmo, copiei, colei e vai ser 1. Terceiro, aí a gente começa os anos. E aí eu vou passar rapidinho para você não ficar vendo eu digitar o nome de todos os anos. Ok? Pronto, terminei e copiei todos os meses aqui, não anos, né? Como eu falei antes. E o último item que eu preciso é exatamente o item média. Eu vou tirar esse acento aqui do média no início, vou deixar todo mundo sem acento, beleza? Vamos dar um ok. E aí ele criou para cada carinha desse aqui, ó, exatamente, média 2014, 15, janeiro, tal, até dezembro. E no final, o média, que vai ser o meu média do ano. Sem segredo, expandir aqui no cantinho, expandir para novas linhas. E aqui a gente muda o nome para eixo personalizado. Esse cara aqui vai ser do tipo texto. E esse cara aqui do tipo número inteiro. Aqui vai ser a minha de eixo. Fechou assim para mim, tá? Ótimo. Página inicial, fechar e aplicar. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que aconteceu. Então beleza, voltou aqui para o meu modelo, deu erro aqui, porque não existe mais aquela outro eixo. Que eu mudei até o nome da tabela, vou excluir então essa tabela aqui. E eu vou aqui nos meus relacionamentos e eu vou procurar essa nova eixo aqui, que é a de eixo. E eu quero que desse cara aqui, eu quero concatenar ano com ano, né? Relacionar aqui ano com ano. Por quê? Porque aí eu vou gerar um filtro, certo? Mudar a direção do filtro da minha de calendário filtra eixo, sabe?
Deixa dessa forma. Eu não quero, mesmo que seja muito para muitos, eu não quero both, eu quero filtro único. E aí quando eu jogar esse cara agora aqui, ó, a minha eixo personalizado, vou botar aqui, botar esse cara aqui, já está com uma tabela. O que é que acontece? Se eu selecionar cada ano, ele já mostra aqui, ó, média 2014, média 2015, mas ele não mostra na ordem. Não adianta eu tentar ordenar isso aqui de forma nenhuma, porque ele vai dar problema, ele vai dar sempre erro, ele não vai conseguir ordenar. E a gente sabe, quando a gente quer ordenar um dado aqui no Power BI, a gente precisa então usar esse carinha aqui em cima, ó, classificar por coluna. Porque aí vem um problema, que foi exatamente o problema que a gente encontrou na consultoria que a gente estava fazendo, que isso aqui foi um modelo parecido que um cliente solicitou para a gente, que era exatamente como é que eu vou ordenar esse eixo, tá? Como é que eu vou criar uma coluna auxiliar, um índice aqui para eu ordenar esse eixo. Não adianta eu jogar um índice de 0 a tal lá no Power Query. Por quê? Porque o que é que vai acontecer? Quando ele chegar aqui, vai ser 0, 1, 2, 3. Quando ele chegar no 2 aqui, janeiro, vai ser 2 aqui. E para cá vai ser um outro número. Então ele não vai encontrar, não vai conseguir ordenar. Porque janeiro vai ter que ser o mesmo valor no meu índice para todas as colunas. Vou mostrar isso para vocês o que é que acontece. Aqui no Power Query, se eu for simplesmente aqui em adicionar coluna índice, tá? Aproveitando que já que meus dados estão na ordem aqui, poderia simplesmente adicionar essa coluna índice. Só que nessa coluna índice acontece o que eu falei, ó. Janeiro para o ano de 2015 tem um índice 2. Mas janeiro para o ano de 2016 aqui, ó, já tem um índice 17. Então quando eu pedir para ordenar esses caras, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que encontrou mais valores na índice, mais de um valor na índice para o mesmo valor no eixo personalizado. Bora mostrar? Fechar e aplicar. Isso aí pode estar acontecendo às vezes quando você tenta ordenar alguma coisa e você não sabe por quê. É exatamente por isso que dá esse erro. Eu vou aqui, ó, eixo personalizado, modelagem, classificar por coluna. Vou mandar classificar por índice. O que é que ele vai dizer, ó? Não é possível classificar a coluna eixo personalizado por índice. Não pode haver mais de um valor em índice, ou seja, aqui ele está encontrando 2 e aqui ele está encontrando 17, para o mesmo valor em eixo personalizado, porque janeiro é igual a janeiro, tá? Para todos os anos. Janeiro é janeiro. Então, escolha uma coluna diferente para classificação. Então, a gente tem que pensar como é que eu vou classificar isso de uma forma inteligente, em que eu tenha todos os meses iguais, e aqui ainda também tem o detalhe, ó, eu tenho aqui esse média 2014, também vai existir aqui, ó, no ano seguinte. Esse média final aqui, ele vai existir para todos os anos. Então a gente tem que pensar, e aí foi a questão que a gente precisou pensar, e onde foi a que a gente quebrou mais cabeça para criar esse eixo e ele poder ficar da forma que a gente queria. Então voltando aqui então, para o meu Power Query, nós vamos mostrar agora como é que a gente cria esse cara. E uma das coisas que eu pensei em fazer foi, eu vou agrupar, mas aí eu agrupava, dava erro, continuava sendo 0, 1, continuava dando erros, tá? Então eu comecei a criar algumas condições, tá? Comecei a criar algumas condições para exatamente eu poder ter esse cara aqui correto. Primeira coisa que eu usei então, vou até excluir esse índice aqui, né, que esse cara não importa mais pra gente. Primeira coisa que eu usei, eu vou fazer o seguinte, vou trazer, para eu ter sempre janeiro aqui, eu vou lá na minha de calendário, e vou pegar essa coluna aqui de mês e vou trazer para cá. Primeira coisa que eu pensei e foi o que eu fiz. Então vamos lá, eixo personalizado, mesclar consultas. E aí eu vou mesclar a minha consulta aqui, ó, eixo personalizado com a de calendário, nome do mês. Dá um ok nesse cara. E beleza, vou expandir aqui, eu quero expandir só mês, que é o mês número, ok? Vamos lá, expandiu
E eu já tenho basicamente aqui essa brincadeira. Só que o que é que acontece aqui? Esse cara, quando expande dessa forma, tá vendo que ele trouxe aqui agosto várias vezes para 2015? Eu não quero isso, né? Então vou voltar aqui na catraquinha e vou fazer o seguinte. Na verdade eu vou excluir esse cara e vou aqui de novo em expandir. E aqui no expandir eu vou usar essa opção de agregar, tá? Vou desmarcar esse cara aqui, use a coluna original. E na coluna que eu quero, que é a coluna ano, ou a coluna mês, eu quero que ele traga então o máximo valor. Que na verdade vai ser sempre o mesmo valor, tá? Em janeiro sempre o máximo valor de janeiro vai ser 1. Então ele só vai me trazer uma vez essa agregação. Vamos fazer isso de novo. E ele me trouxe então agora de forma correta. 2015, janeiro, número 1. Os outros aqui que ele não encontrou, ó, ele trouxe nu. Média é nu. Média 2014, média 2015 também é nu, porque não encontrou. Tá bom? E aí eu preciso agora então criar uma forma de criar uma agregação para esse cara aqui. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu criei uma função personalizada aqui, né? Vou adicionar uma nova coluna e eu adicionei a seguinte coluna. E aí foi um pensamentozinho que a gente teve que usar, tá? Que vai ser esse que eu vou copiar, colar aqui e vou mostrar para vocês. Vou aqui adicionar a coluna, função personalizar, coluna personalizada, e vou jogar a medida que eu fiz. Foi o que eu fiz aqui, cara. Eu disse que eu quero adicionar a seguinte situação. Se o meu texto, né, desse cara aqui, ó, eixo gráfico, no caso aqui vai ser eixo personalizado, que eu peguei da minha outra função. Aqui também, aqui também vai ser eixo personalizado, tal. Então pronto. Max. Aqui vai ser também max, que é só corrigindo, né, fazendo aqui na hora aqui como é que a gente fez. Seguinte, o que é que eu queria que esse cara? Eu queria que esse cara, quando ele encontrar o nome média espaço aqui nessa coluna eixo personalizado, então ele vai me trazer os 4 últimos números. Então, TextEngine do eixo personalizado, os 4 últimos dígitos. Então, ele vai trazer para a primeira aqui 2013, vai trazer para a segunda 2014, certo? Se não for isso aqui, então ele vai me trazer exatamente. Ele vai fazer uma segunda observação, né? Se o meu mínimo de mês, no caso aqui não é mínimo, é max. Se o meu max de mês for diferente de null, onde é que o max de mês vai ser diferente de null e não vai ser a primeira condição sempre que eu tiver o média? For diferente de null, então ele me retorna o próprio max de mês mais 9.999. Eu vou já explicar o porquê disso. Caso contrário, ele vai me trazer 9.999 mais 13. Vamos dar um ok e eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Nesse primeiro cara aqui, nesse primeiro cara aqui ele trouxe 2013, 2014 e aqui ele somou 9.999 mais o max de mês. E ele me trouxe 10.000, 10.000, 10.001, 10.002. E sei que o último sempre aqui iria dar 10.011. No último, então ele me trouxe o 10.012, que é nada menos do que 9.999 mais 13. Beleza? Simples assim. Deu ok. Vou transformar esse cara aqui em número inteiro. E aqui você vê que isso aqui está na ordem. Eu usei 9.999 para ele somar e chegar no valor muito maior do que o valor do ano. Então teria que chegar no ano 7.000 para ele chegar nesse outro valor. Vou excluir esse outro cara aqui. Remover. Mandar aqui então fechar e aplicar. Pronto, ele terminou de processar. A gente vai então agora, eixo personalizado, classificar por coluna. Agora a gente vai usar a coluna personalizar aqui. E ele permitiu classificar. Vamos lá então. Agora, ó,
Só a gente organizar, classificar por ordem crescente e já está pronto o nosso eixo. Ó, se eu brincar aqui, vamos mudar, ó, 2017, 2016, 2019. Então, nosso eixo personalizado está feito. Amanhã, sexta-feira, o vídeo da parte do DAX, do cálculo, para esse cara aí trazer dinamicamente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever, né? Ativar o sininho para você receber as notificações e dar aquele joinha para ajudar o vídeo a subir e mais pessoas poderem conhecer também esse conteúdo.